Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Encontro Diário. E espero que vocês tenham passado o final de semana maravilhoso. Estamos aqui de segunda a sexta-feira com você, né? Para que cresçamos juntos nessa graça e nesse conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Vamos começar pela primeira bem-aventurança, pobre de espírito. O que significa, né? Como que nós podemos ser? Um estudo maravilhoso. Fica conosco até o final, que eu tenho certeza que você vai ser edificado. Então, Jesus, ele inicia o Sermão do Monte dizendo assim, ó, bem-aventurado os pobres de espírito, pois dele é o reino do céu. Você já se sentiu vazio? Um vazio assim? Quebrado por dentro, sem força, sem direção? Você já sentiu isso na sua vida? Então, Jesus, ele começa o maior sermão da história dizendo, bem-aventurado, felizes o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Mas o que realmente isso quer dizer, né? Porque parece meio que contraditório, né? Então, hoje nós vamos entender o significado de ser pobre em espírito e por que essa pobreza, né, é o início de toda a nossa verdadeira riqueza espiritual. Então, assim, o que significa ser bem-aventurado? Quer dizer que é ser mais que feliz, porque a felicidade, ela é um sentimento, muitas vezes ela depende da circunstância. Então, depende da circunstância, estou feliz, depende da circunstância, estou triste. Mas a bem-aventurança é uma felicidade independente da circunstância. Refere-se ao bem-estar máximo, né? Então, assim, é uma alegria espiritual exclusiva de quem tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Nós temos, nós cremos em Jesus, você crê em Jesus, então nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, então nós temos uma felicidade exclusiva que não depende de circunstância. Então, aí ele fala, pobre em espírito. Então, assim, não é uma falta de valor ser pobre em espírito, mas é um reconhecimento da nossa total dependência de Deus. Então, é admitir que somos espiritualmente falidos, que nós precisamos, dependemos plenamente de Deus. Eu e você precisamos plenamente de Deus. É entender o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, ele habita em nós. A palavra de Deus fala que quando nós reconhecemos Jesus, o Espírito Santo vem, sela a nossa vida. Então, assim, esse selo, ele começa a habitar entre nós. Então, o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, de tudo aquilo que quer nos escravizar. Então, ele vai lá, ele conversa com o nosso espírito, porque o nosso espírito é pobre. Se nós olhar para nós, nós deixamos muitas vezes nos levar pela circunstância, pela mídia, pelo que falam da gente, pelo que foi falado, por um trauma, né? Então, muitas vezes nós deixamos a nossa vida ser direcionada por tudo isso. Então, nós somos muito pobres de espírito, né? Então, nós precisamos entender o papel do Espírito Santo em nós, né? Que é de trazer, de reconhecer essa pobreza, né? Então, quando nós reconhecemos essa pobreza, que nós dependemos do Senhor para transformar a nossa mente e renovar a nossa vida, então nós começamos a crescer quando nós reconhecemos que nós temos essa dependência. Porque o reino dos céus, querido, não é algo merecido. Então, né, eu vou lá, faço tal. Não, não é por merecimento. Mas é por graça, é uma dádiva, Deus te deu, tá aí. Então nós temos que aproveitar todo o habitar do Espírito Santo em nós e buscar nele toda a sabedoria, direção, discernimento para a nossa vida. Então, como ser pobre de espírito no dia a dia? Como que a gente faz isso então, né? Primeiro, nós precisamos reconhecer que precisamos de Deus em tudo. Abandonar o orgulho, né? O controle, a vaidade espiritual. Abandonar isso, queridos. Então, assim, ter um coração sensível e humilde ao que o Espírito Santo de Deus vai nos dizer. Então, muitas vezes, quando estamos no fundo do poço, é que nós sentimos algo diferente. Você já percebeu? Nós sentimos que nós sentimos, Deus está falando comigo, né? Precisou chegar no fundo do poço para Deus falar com você. Não, queridos, Deus não quer isso, né? Nesse mundo a gente vai ter aflição. Deus está falando conosco o tempo todo. Só que quando nós estamos passando uma dificuldade, nós estamos passando uma necessidade, o que nós normalmente faz? Gente, essa semana tá terrível.
Meu Deus, não estou aguentando tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vou fazer um propósito, vou jejuar, vou orar mais, né? E vou buscar, porque, né, não tá dando. Aí você vai, jejua, ora. E ali você começa a ver uma direção de Deus para sua vida. Né? Deus começa a abrir caminhos, abrir portas. E quando você vê ali que as portas estão sendo abertas, os caminhos estão sendo abertos, e aí você fala, nossa, precisou chegar no fundo do poço para Deus me revelar isso. Não, precisou você chegar no fundo do poço para você buscar a Deus. Então é isso que nós temos que perceber, que muitas vezes nós estamos fazendo. Nós só buscamos a Deus como uma barganha, como, eu tô precisando, então vou lá e busco, né? Então, isso tá fazendo, eu tô precisando disso, então vou ver se Deus vai me dar, então eu vou buscar. Então, Deus não quer esse tipo de relacionamento conosco, né? Deus quer que nós reconhecemos a nossa pobreza todos os dias, a nossa dependência dele todos os dias, até nos dias bons. Porque nos dias bons, nós ficamos muito distraídos com as coisas boas, né? E esquecemos de nos preparar, muitas vezes, para o dia mau. Então, a minha mente, ela tem que estar equilibrada. Eu não posso estar só. Muitas vezes você está tão aí, eu tenho não sei quantos seguidores, eu tenho, nossa, minha vida tá maravilhosa. De repente, pá, cai um monte, você para de ter, né? Estamos falando do que acontece hoje em dia, tá? Por isso que eu tô dando esse exemplo. E aí você fica, nossa, mas o que eu falei, o que eu fiz, né? Então você fica se escravizando, né? Por conta de coisas que são muito pequenas. Então nós temos que estar com a mente trabalhada para o bom e para o dia ruim. Então isso é quando nós deixamos esse dia a dia prevalecer na nossa vida com essa intimidade com o Espírito Santo, né? Deixamos ele trabalhar na nossa vida e não deixamos nos ensoberbecer quando nós estivermos bem, né? E esquecer dele, né? Então assim, temos que estar o tempo todo reconhecendo, não, aqui ó, o orgulho pode chegar aqui, né? Não é porque as pessoas estão me aplaudindo hoje que elas não podem me vaiar amanhã. E como que eu vou estar preparado para isso, né? Não é porque hoje eu estou empregado no topo, né? E amanhã eu posso ser mandado embora. Como vai estar a minha mente em relação a isso? Então nós temos que entender e trabalhar a nossa mente para todos os momentos da nossa vida. Então, mesmo quando você está, vamos supor, você está no melhor cargo, e se você for mandar eles embora? Né? Como que você vai ficar? Como que você já organizou a sua vida? Né? Então, é muito importante nós termos esse trabalhar na nossa mente, no dia a dia, né? Então, Deus ele não está interessado em só te ajudar no momento de dificuldade, ele está interessado em te dar caminho e te dar direção em todos os momentos da sua vida. Porque quando vir um dia ruim, quando vir um dia mau, você não vai se apavorar, você vai continuar confiando nele. Porque ele é um Deus que abre porta, fecha a porta, é um Deus que cuida, é um Deus que zela. Então, nós temos que confiar nele em todos os momentos da nossa vida. Então, ele quer que reconhecemos que somos pobres em espírito. Ele quer que nós reconhecemos a nossa dependência dele, do Espírito Santo, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Você tem tentado viver com o seu próprio esforço? Deixado tudo ao seu redor ditar como que você deve pensar, como que você deve agir? Você tem deixado os fantasmas, né, da sua mente, das suas emoções, direcionar, ditar regras da sua vida? Então, assim, as decepções, as frustrações que têm direcionado a sua vida? Ou você sente que está sendo tratado com isso, trabalhado com isso? Como que você está se sentindo, né? Você sente que você está em ruínas por dentro? Então, se renda a Cristo todos os dias. Entenda que nós precisamos todos os dias estar alimentando o nosso espírito com o Espírito Santo. Direciona, Espírito Santo, me capacita, me dá direção, me dá sabedoria, me traz entendimento, me ensina a ser a mulher sábia que edifica a casa, me ensina a ser o homem que o Senhor quer que eu seja aqui dentro dessa minha casa. Então nós temos que estar o tempo todo orando, o tempo todo reciclando a nossa mente, as nossas emoções, né? Então, que a gente possa fazer essa oração. Senhor, alinha o meu espírito com o teu espírito.
Alinha o meu coração com o teu coração. Alinha a minha mente com a tua mente. Então que nós possamos reconhecer isso e pedir para o Senhor, Pai, eu preciso que o meu coração esteja alinhado com o seu, que a minha mente esteja alinhada com a tua mente, né? Eu me rendo, eu abro meu coração, entrego, alinho meu coração com o teu coração. Porque quando nós temos tudo isso alinhado, queridos, a nossa vida é transformada. Amém? Creia nisso. Curte, compartilhe, né? E que nós possamos a cada dia reconhecer a nossa necessidade em Deus. Que a verdadeira felicidade começa quando nós reconhecemos a nossa pobreza diante de Deus e nos abrimos para a plenitude de tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Todo dia tem muita abundância do amor e da graça dele para nos dar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho aí para que você possa estar o tempo todo vendo, né? Quando nós postarmos todos os dias de segunda a sexta. Deus abençoe.